Home office, ou melhor, escritório em casa, já virou rotina para muita gente. Desde a pandemia, a gente vem tendo um crescimento cada vez maior do uso do home office, seja trabalhando 100% em casa ou no modelo híbrido. Mas uma coisa é fato, trabalhar em casa não significa trabalhar de qualquer jeito ou em qualquer canto. Então hoje eu vou te trazer 5 decisões que fazem toda a diferença quando a gente pensa em home office, mesmo que tu não tenha um espaço definido para ele. Se tu é novo por aqui e não me conhece, meu nome é Daniela Morosini, eu sou arquiteta e aqui no canal a gente fala sobre arquitetura e decoração. Então se tu gosta desse tema, não esquece de se inscrever aqui no canal e se esse conteúdo te ajudar de alguma forma, já curte aqui para eu saber fazer mais conteúdos assim. E bora pro que interessa. O primeiro item não poderia ser diferente, é a análise do espaço. Primeira coisa, tu precisa entender o que tu tem no teu espaço e aonde tu pode encaixar o teu home office nesse espaço. Se tu tiver um quarto próprio para o home office, como eu, por exemplo, tenho aqui, seria o melhor dos mundos. Mas eu sei que muita gente não tem isso e acaba tendo que adaptar o home office na sala ou no quarto. O que eu te diria é que se tu tem as duas possibilidades de fazer tanto no quarto quanto na sala, o ideal é evitar fazer no quarto. Por quê? Porque o quarto é um lugar de descanso. E o nosso cérebro interpreta muito o espaço físico com o uso que a gente dá para esse espaço. Então, se tu tá ali no teu quarto trabalhando, daqui a pouco chega na hora de dormir, é difícil o teu cérebro desligar desse modo de trabalho, porque ele associa o espaço físico com isso. Mas se não tiver outra forma, ou se tu, por exemplo, morar num estúdio, onde o quarto é junto com a sala, junto com a cozinha, aí o ideal é tu pelo menos tentar setorizar ao máximo esse espaço de home office, deixando um espacinho, mesmo que pequeno, próprio para isso, para que tu não tenha problemas na tua vida relacionado a essa parte mais de sono, de qualidade do sono também, que isso afeta muito essa questão de manter o local de trabalho no mesmo local de onde tu dorme. Se for na sala, a gente tem algumas opções. A gente pode inserir esse home office junto com o painel da televisão, fazendo uma composição, trazendo uma continuidade para isso. A gente pode colocar esse home office, se o teu layout for maior, a gente pode adicionar ele perto da janela, de costas para a janela, se tiver essa possibilidade no teu layout. Ou então a gente pode até colocar esse home office atrás do sofá, porque normalmente o sofá, quando ele tem uma posição no layout onde não está encostado na parede, as costas do sofá não é muito interessante deixar visível. E quando tu coloca um objeto ali, que pode ser um aparador, um rack, se tu colocar uma mesa, também é uma possibilidade. Aí tu usa essa própria mesa para fazer o teu home office, também é uma opção interessante. Ou então, se tu tiver mais espaço na tua sala, fazer um cantinho próprio só para ele. Se tu for colocar no quarto, também tem a possibilidade de anexar essa mesa no painel da televisão. Ou também outra possibilidade é colocar a mesa no lugar da mesa de cabeceira. Ao invés de tu ter só aquela mesinha ali do lado da cama, colocar uma mesa maior onde tu vai poder ter esse uso com o notebook. Nesse caso, claro que vai depender se tu não precisa de um computador muito grande, porque a gente vai ter pouco espaço ali e deixar um computador muito pesado do lado da cama também não seria muito agradável. É importante também analisar aonde tu vai colocar a tua mesa, porque uma coisa que incomoda muito quando a gente não pensa é o reflexo do sol, por exemplo, pegando no computador. Então, de preferência, se possível, escolher um lugar onde não fique de costas para o sol, porque quando reflete o sol na tela, muitas vezes pode incomodar e atrapalhar na hora de usar no dia a dia o computador. Então, ou tu deixa a posição do teu computador virada de costas para o sol, ou na lateral, de lado para essa janela. O segundo passo é saber o que tu realmente precisa nesse espaço. O teu trabalho precisa de um computador muito grande ou só um notebook já dá conta do que tu precisa fazer? Tu precisa de mais espaço de bancada ou precisa de mais espaço de armazenamento? Isso é importantíssimo saber, para que depois de saber isso, a gente crie a composição do espaço, já priorizando aquilo que é mais importante no teu dia a dia. Não adianta a gente copiar as referências que a gente vê no Pinterest sem fazer essa reflexão e esse autoconhecimento do que tu precisa ter de funcionalidade nesse espaço. O terceiro ponto é o layout. Como eu já falei no primeiro item, quando a gente pensa ali onde a gente vai inserir o home office, a gente já tem que ir pensando com uma certa prioridade onde vai ficar a mesa e dependendo de, como eu falei no item 2, das tuas prioridades, o que tu mais precisa nesse espaço, é que a gente vai começar a pensar
nesse layout. O que é o layout? É onde cada coisa vai ficar no espaço. Se tu for usar esse quarto só como home office, são 2 pontos mais importantes, que é a mesa, a bancada de trabalho e o espaço de armazenamento, os armários. Caso tu vá utilizar esse quarto também para um quarto de hóspedes, que a gente usa demais essa solução nos apartamentos ou nas casas, quando tu tem um quarto sobrando, ao invés de fazer ou um quarto de hóspedes ou um home office, a gente faz os dois no mesmo espaço. No caso, o meu home office aqui é também um quarto de hóspedes, porque a gente tem um sofá-cama. O sofá-cama é uma opção super versátil para te usar no home office se tu quer ter também esse uso de quarto de hóspedes. Então, se for o caso, a gente vai priorizar esses 3 pontos na hora de pensar no layout. Então, a gente precisa do espaço da mesa, os armários, que daí a gente vai estudar se ele vai ficar na lateral da mesa ou só armário aéreo e a bancada mais livre. Ou daqui a pouco tu pode criar uma composição com armários em toda a volta da mesa e a mesa só centralizada. Aí vai depender do quanto tu precisa ou não de mais espaço de bancada e mais armazenamento. E o terceiro ponto, que é onde vai ficar o sofá-cama ou a cama também, que é uma possibilidade, caso a tua prioridade desse quarto seja mais quarto de hóspedes do que o home office. Se tu tem alguém que mora fixo na tua casa ou alguém que vem visitar com mais frequência e não quer ficar montando e desmontando sofá-cama, a cama é uma possibilidade também. E aí no dia a dia a gente pode criar uma composição que a própria cama não fique com aquela cara tanto de quarto. Então, se for o caso de tu usar esses 3 elementos, a gente precisa analisar primeiro o elemento que ocupa mais espaço, que é a cama ou o sofá-cama. Porque se o espaço for pequeno, tu vai precisar analisar qual a melhor posição de colocar esse sofá para que a porta de entrada não bata nele. Quarto ponto que a gente precisa pensar é a ergonomia. O que é ergonomia? São aquelas medidas que a gente precisa respeitar para que as coisas que a gente usa dentro da nossa casa sejam proporcionais ao nosso corpo humano, fazendo com que sejam mais funcionais. Então, por exemplo, se eu coloco uma mesa muito baixa e a minha cadeira tem uma alça muito alta, vai ficar batendo na mesa e isso não é funcional no dia a dia. Ou, por exemplo, eu preciso ter a altura dessa mesa numa altura confortável para que eu não fique nem muito curvado e nem muito alta demais para mim usar no dia a dia, para eu usar no dia a dia. Então, a ergonomia basicamente é isso. A gente tem algumas medidas que a gente precisa respeitar. Eu vou te passar aqui algumas dessas medidas que a gente usa como base quando a gente fala de home office. Então, por exemplo, a altura de uma mesa, ela tem, em média, 75 a 80 centímetros. A profundidade da mesa, mais ou menos uns 60 centímetros. Principalmente se tu for usar um computador, assim, que tem uma tela maior e o teclado. Tem a regra e tem as exceções à regra, como eu sempre digo, né? Se tu não tem muito espaço, não tem problema tu fazer uma bancada um pouco menos profunda do que os 60 centímetros, que é a média que a gente utiliza. Pois, da bancada até o armário aéreo, no mínimo 60 centímetros. Tu pode fazer mais alto do que isso, mas tem que cuidar também a profundidade do armário em cima. A profundidade a gente costuma utilizar uns 30 centímetros para manter essa altura e não bater a cabeça quando a gente se levantar da mesa. Vou até mostrar para vocês as medidas aqui do meu home office. Aqui a gente tem de profundidade 50 centímetros. Então, como eu falei, nem sempre a medida padrão é a que vai te atender. No meu caso aqui, ela me atende super bem. Mas eu ainda acho que se fosse 60 centímetros seria mais confortável do que é. Por quê? Porque o meu computador aqui, ó, eu coloco o... Deixa eu mostrar. Como são 2 telas, se eu tivesse mais profundidade para colocar essa tela mais para trás e podendo ter o teclado mais perto de mim, ficaria mais confortável. Mas eu achei que 50 era suficiente, até porque na época eu nem tinha computador assim. E realmente atende super bem, mas poderia ser melhor, né? E eu tô aqui para falar as verdades para vocês. Aqui em cima, a gente tem uma profundidade de 32 centímetros com a porta. Então, é mais ou menos aquilo que eu passei para vocês. Conseguem ver ali, ó? Eu fiz só prateleiras e elas têm uma profundidade menorzinha ainda do que esse armário. Então, aqui as prateleiras ficaram com 15 centímetros de profundidade. Aí, junto com essas medidas e respeitando a ergonomia do espaço, tu vai criar as composições de acordo com aquilo que tu precisa. Então, por exemplo, se tu vai ter mais espaço de bancada, mais espaço para gavetas, mais armário com portas. No caso aqui eu priorizei bem mais a bancada do que armários. Eu deixei só aquele armáriozinho ali.
Hoje em dia, eu teria feito a bancada um pouco menor e teria feito mais armário. Na verdade, eu acho que eu podia fazer um vídeo só contando dos meus erros aqui do home office, que tem vários detalhezinhos que eu hoje em dia faria de uma forma melhor. Por isso que é importante ter autoconhecimento sobre as tuas necessidades, porque não necessariamente o jeito que eu fiz está errado. Só que eu, no meu dia a dia, analisando conforme o tempo foi passando, percebi que para as minhas necessidades seria melhor se fosse um pouquinho diferente alguns detalhes. Mas enfim, se vocês querem que eu faça um vídeo falando dos erros aqui do meu home office, o que eu faria melhor, comenta aqui que eu posso fazer. E o número 5, decoração e conforto. Depois de analisar o espaço, analisar o que eu preciso, definir o layout e criar a composição de acordo com as medidas para que o espaço fique ergonômico, a gente vai começar a pensar na decoração e no conforto. A decoração são as cores, texturas que a gente vai usar nesse espaço. Na dúvida, eu te indicaria fazer a marcenaria com cores mais neutras e deixar as cores para decoração, ou para o sofá, ou para um quadro, ou para a parede colorida. Mas se tu quiser ousar um pouco mais e colocar uma marcenaria colorida, também tem várias possibilidades de criar composições muito bonitas, como nessas referências que eu tô colocando aqui. Então vai depender muito do teu estilo. Se tu tem dúvidas de como compor cores, eu já fiz aqui um vídeo no canal explicando como criar composições de cores. É um vídeo assim que tá muito completo, bem explicativo. Como criar qualquer composição de cor, e não só para arquitetura, para qualquer coisa. Eu vou deixar o vídeo para vocês verem depois. Termina de ver esse vídeo aqui que tá quase terminando. Junto com essa parte estética, tem a parte do conforto. Quando a gente fala de um espaço que a gente vai trabalhar, a gente precisa cuidar muito esses detalhes para que não nos atrapalhe na nossa rotina, que a gente consiga ser produtivo, porque o espaço físico influencia diretamente no nosso bem-estar e na nossa concentração. Então, se tu tem um espaço que tem muita informação visual, isso vai prejudicar o teu foco na hora de trabalhar. Então, o ideal é que a gente consiga deixar tudo no seu devido lugar para que isso nos ajude na rotina, a gente ter onde guardar as coisas que precisam, não ficar um monte de coisa espalhada pelo espaço, para que o teu visual seja um ambiente limpo, harmônico. E quando a gente fala de cores, além dessa parte estética, as cores também influenciam nessa questão do nosso cérebro. Então, se a gente usa cores muito coloridas, elas vão estimular mais o nosso cérebro, o que para um home office não tem problema nenhum. Mas muito mais importante do que as cores é a iluminação. A bancada de trabalho é um espaço que a gente precisa sim de estímulo. Então, o ideal é que a gente tenha uma iluminação em cima da bancada para que tu consiga enxergar perfeitamente. Se não for possível colocar uma iluminação hoje, se tu já tem um espaço hoje, tu só está querendo ali adequar conforme o que tu consiga fazer, coloca pelo menos um abajur, uma luminária de mesa, uma luminária de piso, alguma luz focada ali, para que tu consiga ter uma iluminação nessa bancada e não ficar trabalhando sem iluminação suficiente. Se tu for também colocar, por exemplo, em cima da bancada, nichos, prateleiras, e puder colocar iluminação, isso faz toda a diferença na decoração, porque além de ajudar também nessa parte funcional, esteticamente destaca mais. Tudo que a gente for colocar iluminação vai destacar mais, mas claro, tem que saber usar de uma forma estratégica a iluminação adequada para não ficar uma coisa mais... Eu ia dizer bagaceira, né? Mas eu não sei se eu posso usar essa palavra. Para não ficar uma coisa mais esquisita do que de fato estética. Além dessa parte da iluminação focada na bancada, a iluminação decorativa, a gente tem a luz do teto, que é a iluminação geral. Se tu não tiver possibilidade de mexer e tiver só um ponto de luz no meio, colocar uma luminária que não tenha só aquela lâmpadazinha no meio. Pelo menos escolhe uma lâmpada que faça uma iluminação mais indireta para cima, ou que espalhe um pouquinho mais. Mas se tu tem forro e quer criar uma composição mais estratégica, eu sempre explico aqui para vocês que a iluminação é pensada de acordo com todo o layout do espaço. Então, eu normalmente costumo colocar spots direcionais, por exemplo, na frente de um lugar onde vai ter decoração, se vai ter um quadro, se vai ter objetos decorativos. Eu gosto de colocar um spot ali para focar naquele objeto. Ou se tu quer colocar os spots também na frente dos armários, é interessante, porque ele vai rasgar a luz quando tu abre o armário, vai focar mais na parte interna. Ou então também, se quiser fazer uma iluminação só geral, com perfil de LED, também funciona super bem. Desde que tu crie cenários que tu consiga utilizar de várias maneiras no dia a dia. Eu falei das cores, depois eu falei da iluminação e agora sobre a acústica.
Quando a gente fala de um espaço de trabalho que a gente precisa focar, é interessante que não tenha muito barulho externo. O que acontece? O som são ondas sonoras que a gente não enxerga, mas elas são ondas. E essas ondas, conforme elas vão conseguindo entrar no espaço, elas vão entrar livremente. Quando tu tem uma barreira, principalmente se essa barreira for um material que absorve, por exemplo, tecido absorve bastante, ele vai reduzir esse ruído externo. Então, por exemplo, a cortina de tecido é ótima para ajudar no isolamento acústico, porque quando tem uma barreira na frente da janela, onde esse tecido vai absorver essas ondas sonoras, faz com que não venha aquele barulhão da rua para o teu espaço. Então, só isso daí já vai ajudar bastante. Agora, se tu precisa trabalhar com alguma outra coisa, que tu precisa de uma acústica melhor, aí tem várias outras formas que a gente pode utilizar. Mas basicamente são materiais que absorvem os ruídos. Colocar muitos materiais que, ao contrário do tecido que absorvem, e colocar materiais que refletem, como por exemplo um revestimento porcelanato. Estou dando um exemplo aqui. O porcelanato, ele não absorve nada ali, né? Ele é um material totalmente reflexivo, então a onda bate nele e dá até aquele eco. Quando a gente fala de eco, é justamente quando os materiais no entorno fazem essa reflexão das ondas sonoras. Então elas refletem ali e reverberam de volta para o espaço. Então, se tu quer uma acústica boa, quanto mais materiais que absorvem essas ondas sonoras, é o ideal. Eu te trouxe aqui 5 passos de uma maneira organizada para que tu consiga pensar na decoração do teu home office. Se tu respeitar essa ordem que eu te passei, primeiro analisar o espaço, depois se analisar, depois estudar o layout, respeitar as medidas da ergonomia de acordo com aquilo que anteriormente tu fez, de se autoanalisar e ver o que tu precisa mais. E depois pensar nas cores, na iluminação e nessa parte do conforto, vai dar super certo. Agora, se tu tá com muita dúvida, não sabe por onde começar, mesmo te passando todas essas coisas, tu ainda precisa do auxílio de um profissional, que obviamente eu sempre vou te indicar que contrate um profissional, porque ele vai fazer essa visão de fora de todas as coisas que eu te passei. Se tu tiver interesse em me contratar, pode mandar aqui nos comentários ou me chama no Instagram, que tem ali no link, que é danielaamorosini.arquiteta. Me manda ali o que tu precisa, as tuas necessidades, que eu entro em contato, te passando ali os valores do nosso trabalho. Aqui no escritório a gente faz desde consultorias bem simples até projetos mais complexos. Então, se te interessa, não deixa de me chamar. E mais uma vez, se tu gostou desse conteúdo, não deixa de curtir para ter mais conteúdos como esse por aqui e se inscreve no canal para continuar acompanhando. Um beijão da Ark e até o próximo.